Número 3. Os Vidals, Argentina, 1968. Ao passar pelo portão de saída no terminal do aeroporto, a senhora Vidal estava pálida. Ela se apoiou em seu marido, Gerardo, para suporte. Gerardo levou sua esposa para o saguão de chegadas, cercada por sua família. A senhora Vidal desmaiou. Ela foi levada ao hospital para observação, o diagnóstico, exaustão nervosa. A pergunta na mente de todos era: o que diabos aconteceu? Gerardo não sabia como explicar. Ele afirmou que ele e a esposa ainda vestiam as roupas do jantar de 2 dias atrás, quando sumiram misteriosamente. Gerardo explicou mais tarde, da melhor maneira que pôde, a sequência de eventos que os levou ao lado da cama de sua esposa no hospital. A polícia também estava interessada, assim como o jornal local, La Raison. O Dr. Gerardo Vidal era um advogado proeminente e respeitado em sua cidade natal de Maipú, na província de Buenos Aires, Argentina. Portanto, a história não foi vista como os caprichos de um famoso em busca de atenção. Tudo começou, disse o Dr. Vidal, quando ele e sua esposa participaram de uma reunião de família no domingo, 2 de junho de 1968, em Chas Comes, cerca de 80 milhas de sua casa. Depois do jantar e da dança que se prolongaram pela noite, os Vidals decidiram dirigir 2 horas de volta para casa em vez de passear à noite. Seus primos, que também moravam em Maipú, decidiram ir com eles. Então, em 2 carros, os casais seguiram pela Rota Nacional 2 em Buenos Aires. Era pouco depois da meia-noite de 3 de junho de 1968. Os Vals seguiam seus parentes de perto, mantendo uma distância segura, mas suficiente para enxergar as luzes traseiras do carro na neblina crescente. Porém, quando os parentes chegaram em Maipú, os Vidal não os seguiam. Eles esperaram meia hora, mas ainda não havia sinal deles. Preocupados, o casal retornou ao carro e dirigiu de volta pela Rota 2 à procura dos Vidal. Os familiares que procuravam voltaram ao local da festa, mas ao saberem que os Vidal não haviam retornado, dirigiram novamente todo o caminho de volta. Examinando ruas laterais e valas em busca de uma pista sobre o paradeiro de um acidente, um carro capotado, qualquer coisa. Mas os Vidal não estavam em lugar nenhum. A polícia foi acionada, buscas foram feitas e ainda assim não havia sinal do casal desaparecido. 2 dias após o jantar de reunião organizado pelo Sr. Rapopini, ele recebeu uma ligação de longa distância. Era o consulado argentino na cidade do México e, para seu choque, era Gerardo Vidal. Ele e sua esposa, de alguma forma, se encontraram 4.000 milhas longe de seu destino pretendido. O Dr. Vidal relatou a última lembrança dele e de sua esposa sobre ser noite. Após a festa, eles pegaram uma densa neblina na Rota 2, voltando para casa. Então tudo ficou escuro. Eles despertaram sob o sol forte em seu carro, porém, em uma rua desconhecida. Ambos sofriam de fortes dores de cabeça e atordoamento, como se despertassem de um sono profundo. Dr. Vidal saiu e perguntou por onde passar para encontrá-los. Ele ficou espantado ao descobrir que estavam a cerca de 1 hora fora da cidade do México. Dr. Vidal virou-se para ver que seu Peugeot 403 agora tinha marcas de queimadura, onde a pintura havia sido queimada. Eles também estavam vestindo as mesmas roupas e não tinham memória de como chegaram lá. Ao longo daquele dia, o casal se dirigiu ao consulado argentino. Um oficial lá confirmou suas identidades e permitiu que eles ligassem para casa. O carro estava sucateado agora, então os Vidals o deixaram no México. Eles embarcaram em um avião de volta para a Argentina, onde
Sua família agora estava esperando por sua chegada. A polícia argentina levou o assunto muito a sério, pensando talvez que o casal, de alguma forma, havia sido sequestrado. Mas eles não explicaram como poderiam dirigir seu carro 4.000 milhas em 2 dias sem recibos de gasolina, comida ou hospedagem. Mesmo se o Dr. Vidal dirigisse a 70 milhas por hora, teria levado 57 horas direto para chegar na cidade do México. Como eles fizeram isso em cerca de 48 horas? O repórter do jornal La Razón também estava duvidoso. Então ele fez uma pequena investigação. O que ele encontrou o surpreendeu. Ele conseguiu confirmar a condição médica da senhora Vidal: exaustão extrema e desidratação. Ele entrevistou o oficial do consulado que ajudou os Vidals no caso. Ele verificou os registros telefônicos e confirmou que o consulado ligou para o Sr. Rapini, anfitrião da festa. Ele conseguiu confirmar que o voo de volta da cidade do México foi direto e só de ida, e que o casal realmente embarcou no avião para o México e desembarcou na Argentina. Existem certos detalhes, escreveu o repórter, que não deixaram de preocupar até mesmo os mais incrédulos. A senhora Vidal deixou o hospital alguns dias após o diagnóstico de exaustão, mas ela nunca mais se sentiu a mesma, segundo amigos. Um ano após os eventos de sua aparente teletransporte por 4.000 milhas, a senhora Vidal foi diagnosticada com leucemia. Ela faleceu em 1969 e seu marido se afastou da vida pública, deixando o mistério do casal teletransportado sem uma resposta real. Mas os Vidal não foram os primeiros a se encontrarem de repente no México, após uma viagem que não se lembram nem de longe. Número 2. Gil Pérez, México, 1593. Hoje, a icônica Grande Praça, ou Praça Zócalo, na cidade do México, é uma vasta área aberta coberta de concreto e asfalto. Mas em 1593, quando era chamada de Plaza Maior, havia faixas de árvores sobre grama verde exuberante. As crianças brincavam na praça, que se tornou um parque para os moradores locais. Dizia-se que foi uma dessas crianças que viu Gil Pérez primeiro. Enquanto a criança brincava em frente aos portões do palácio, ela notou um estranho soldado marchando. Uma dessas coisas não é como as outras. Eles provavelmente pensaram que o homem estava em seus 40 anos, vestido de maneira estranha, usando um uniforme militar que o fazia se destacar como um polegar dolorido enquanto marchava em passo com os outros guardas do palácio. O uniforme deste homem era da cor errada. Seu chapéu era diferente de todos os outros. Até sua arma era estranha. A espada, em vez das espingardas de bacamarte, seguradas pelos sentinelas do portão. A criança apontou o homem ao guarda que patrulhava. O guarda chamou seu capitão, que foi o primeiro a se aproximar do homem estranho. "Qual é o seu nome?" perguntou o capitão. "Meu nome é Gil Pérez", disse o homem. O capitão não se incomodou em aprofundar mais. Estava claro que este homem era espanhol, e o capitão, veterano de muitas guerras estrangeiras, sabia que o uniforme de Gil Pérez era do exército espanhol. Este uniforme, em particular, era reservado para os guardas do Palácio de Manila, nas Filipinas, sob domínio espanhol. O capitão então perguntou como aconteceu de Pérez estar a 9.000 milhas de distância de seu posto. "Isso", afirmou Pérez, "não posso explicar." Pérez lembrou que a última coisa que recordava era de ter feito um turno duplo em Manila. A situação estava caótica, principalmente após um golpe para derrubar o governador espanhol. Quando começou sua vigília noturna, Pérez esbarrou em seu capitão,
que estava prestes a embarcar em um galeão a caminho da cidade do México para contar a seus comandantes que o governador havia, de fato, acabado de ser assassinado. Sobrecarregado, Pérez disse que se encostou na parede para fechar os olhos. Então, quando abriu os olhos, ele se encontrou, de alguma forma, na cidade do México. Ele acordou deitado sob uma árvore na praça, disse ele. Sem saber o que mais fazer, ele começou a marchar junto com os outros guardas do palácio. Perplexo e mais do que um pouco confuso, o capitão obedientemente desarmou Pérez e o levou para se encontrar com o vice-rei Luís de Velasco. Foi para o vice-rei que Pérez contou o resto de sua e sua história. De volta a Manila, ele contou que o governador espanhol das Filipinas foi morto em um golpe. A notícia da tragédia ainda não havia chegado ao México, mas se perturbou o vice-rei. Ele tinha um pressentimento de que Pérez era um soldado honesto e dizia a verdade. Mas se de alguma forma Gil Pérez voou 9.000 milhas, aparentemente durante a noite, deve ser obra do diabo. E naquela época, os espanhóis tinham maneiras de lidar com a obra do diabo. Eles tinham a Inquisição. Enquanto os guardas levavam Gil Pérez para uma masmorra em Santo Domingo, ele insistia que não estava possuído ou era mau. E mesmo que sua longa jornada tivesse sido nas asas do diabo, ele não era seu parceiro. Pérez respondeu a todas as perguntas com sinceridade e respeito à vontade divina. Os inquisidores começaram a crer que ele poderia ser um homem autêntico e temente a Deus. No entanto, eles disseram que não poderiam libertá-lo enquanto não soubessem com certeza. 8 semanas se passaram. Pérez se tornou um prisioneiro dócil, orando todos os dias com os guardas. Ele era amigável e jovial, apesar de seu calvário. Então, o vice-rei de Velasco ordenou que Pérez fosse levado ao palácio. Parece que um galeão espanhol havia chegado em Acapulco, vindo das Filipinas com notícias. O governador havia sido assassinado na mesma noite que Gil Pérez disse que ele tinha. Não só isso, mas o capitão que veio ao México com notícias era o capitão de Pérez em Manila. Ele reconheceu Pérez e confirmou que ele havia sido parte da guarda do palácio. O capitão relatou que a última vez que viu Pérez foi momentos antes de embarcar no galeão para o México. Como Pérez conseguiu chegar ao México antes dele? A confirmação do capitão chocou os anciãos da Inquisição, que concordaram que isso era obra do diabo. Mas em vez de executar Pérez, o Santo Ofício concordou em enviá-lo de volta a Manila no navio de retorno. Como Pérez estava acorrentado a um burro, ele, junto com um punhado de soldados, embarcou para o porto, em Acapulco, mas Pérez nunca chegou lá. Quando os soldados montaram acampamento para se abrigar de uma feroz tempestade, eles colocaram Pérez em uma tenda, mas quando a tempestade passou, eles verificaram para descobrir que ele havia desaparecido. Talvez Gil Pérez tenha escapado, sabendo da fé que o esperava, por deserção de volta em Manila. Ou talvez ele apenas tenha se transportado para outro local. Que o diabo seja condenado. Os irmãos Pancini, Itália, 1905. Era uma casa amaldiçoada, pensou Mário Pancini, quando sua família começou a relatar ocorrências estranhas na residência em Ruvo, Itália. Estava assombrada, ele pensou. Mas mais do que isso, ele pensou que também poderia estar possuída. Logo após se mudarem, a esposa e os 2 filhos pequenos do homem notaram que objetos caíam das paredes sem explicação. O filho de 7 anos de Mário, Alfredo, começou a ter ataques catalíticos. O corpo do menino ficava rígido, entrando em breves períodos de inconsciência,
Quando acordava, Alfredo às vezes falava em francês, um idioma que ele não conhecia ou aprendeu. Começou que isso poderia ser visto em ação. Os muito católicos Panassines chamaram os anciãos da Santa Igreja para realizar um exorcismo na casa e no menino. E pareceu funcionar por um tempo. 3 anos para ser exato. Em 1904, quando Alfredo completou 9 anos, e seu irmão Paulo VIII, houve uma nova reviravolta nos acontecimentos. De alguma forma, Alfredo começou a desaparecer dos quartos quando ninguém o olhava, apenas para reaparecer segundos depois em outro cômodo da casa. Isso pode não parecer tão estranho, mas as distâncias pelas quais ele parecia se teleportar aumentaram. Uma vez, enquanto viajava de carruagem, seu pai se virou para ver que seu filho não estava sentado com ele no táxi. Confuso e atordoado, Mário saltou quando chegou ao seu destino, pronto para chamar a busca pelo menino, só para encontrar Alfredo esperando por ele assim que chegou. Em outra ocasião, o menino desapareceu da cozinha enquanto as costas de sua mãe estavam viradas. Ela foi chamada por um vizinho momentos depois para dizer que o menino estava, de alguma forma, em sua casa, na vizinha Puglia. Numa manhã de janeiro, às 9 horas, a mãe de Alfredo o cumprimentou. Meia hora depois, às 9h30, ela recebeu uma ligação pedindo que ela fosse buscá-lo. Ele se encontrava no convento Capuchinho, em Malfatti, a 30 milhas dali. Como, pensou Mário, um menino de 9 anos poderia viajar 30 milhas em 30 minutos? Novamente, como o espírito disse, o pai foi de mãos dadas ao bispo de Bitono. O bispo viajou de volta para Rúvio com Múrio para conhecer a família, mas enquanto estava lá, algo surpreendente aconteceu. Não apenas Alfredo desapareceu, mas seu irmão Paolo também. Os meninos foram encontrados, seguros mais tarde, mas em profunda eidose, na casa de um parente em Trani, a 15 milhas de distância. Abalado pela reviravolta, o bispo percebeu que o caso dos irmãos teleportados ia muito além de seu conhecimento religioso. Ele relatou a história ao Vaticano e, eventualmente, chegou até o Papa Pio X, que designou seu médico pessoal, Dr. Joseph Lepone, para investigar o assunto. O médico, acompanhado pelo bispo Bernardi Pasquale e um juiz local, começou a entrevistar pessoas às quais os irmãos haviam aparecido. Nenhuma das testemunhas tinha ideia de como os meninos chegaram onde chegaram na velocidade que fizeram. O bispo Pasquale suspeitava que tudo era apenas uma brincadeira juvenil. Automóveis eram raros na área em 1904, mas havia alguns. Talvez eles tenham pegado uma carona. Trens teriam levado muito mais tempo para esperar por uma placa do que teria sido conveniente, mas poderia ser possível apenas talvez. Ou os meninos podem ter roubado o cavalo de um vizinho e galopado até seus destinos. Havia, pensou o bispo, uma série de explicações que poderiam ser possíveis. No entanto, o médico foi rápido em apontar que, com base em suas extensas entrevistas pela cidade, não havia absolutamente ninguém que visse os meninos correndo por uma estrada, pegando carona ou pulando em um trem. O bispo manteve-se cético até que algo mudou sua visão sobre todo o sórdido caso. Farto do absurdo de tudo, o bispo trancou ambos os meninos em uma sala sem janelas, enquanto ele e o Dr. Lepone sentaram-se com Mário e sua esposa para contar a eles o que suspeitavam. O bispo explicou que isso não era obra de um demônio ou do diabo. Era simplesmente a natureza travessa de meninos sendo meninos que estavam enganando seus pais e, mais gravemente, a Igreja Católica. Após a conversa, o bispo destrancou a porta do quarto, pronto para repreender as crianças por seu jogo malicioso. Porém, os meninos haviam partido, arrombaram a fechadura e fugiram mais uma vez.
No entanto, logo ficou evidente que os meninos não haviam fugido. De maneira alguma. Cerca de 1 hora depois, um pescador que estava puxando redes na costa do porto de Olita virou-se em seu pequeno barco e quase se engasgou ao ver 2 jovens meninos sentados na proa do navio. Naquele momento, ele estava ancorado a 3 milhas da costa. Em 1907, o Dr. Lepone escreveu um livro de sucesso sobre sua investigação dos irmãos Pacini. E, dado suas credenciais como o próprio médico do Papa, muitos aceitaram a história como evangelho. Mas Alfredo e Paolo nunca mais se teleportaram depois disso, escreveu o médico. Investigando independentemente, cientistas italianos apelidaram o fenômeno de automatismo ambulatório. A condição de se mover de um local para outro sem reter a memória disso. Ou os meninos podem ter se movido com a ajuda do demônio exorcizado há 3 anos. E não eram os meninos que pregavam essas peças, mas um poltergeist brincalhão. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, confira nosso outro canal, Criminally Listed, com mais de 325 vídeos sobre crimes verdadeiros e bizarros em youtube.com/criminallylisted. Temos também um podcast sobre casos não resolvidos que foram solucionados, chamado Criminally Listed Presents: Into the Killing, disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde você encontra ótimos podcasts. Obrigado por assistir. Obrigado.